Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um Hands-On, onde a gente vai testar um módulo, uma ferramenta que é bastante útil aí no nosso dia a dia. Durante essa semana a gente fez muitos scripts que eram só para fazer processamento de dados, tá? Então, pegava grandes montantes de dados e ficava transformando esses arquivos de dados de um formato para o outro. Qual que era o problema? A gente tinha que fazer muitas operações assíncronas, tá? Então, o módulo que eu vou mostrar para vocês hoje é uma forma de controlar o fluxo dessas funções, digamos assim, mas nesse caso, através utilizando o generator no JavaScript, tá? Então, que é uma coisa um pouco mais nova aí, tá? Generator, se não me engano, ainda não está totalmente suportado no Node, tá? Então, se não me engano, para as próximas versões já vai ser suportado, mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que esse módulo permite, né, que é o módulo CO, e vocês vão perceber que dá para fazer bastante coisa já com o Node que a gente tem hoje, e ele funciona também para o browser, tá? Então, primeira coisa, yarn add CO. Então, vou adicionar aqui o CO como dependência. Eu já tenho um diretório, tá? Então, já deu certo aqui, ó. E eu tenho um arquivo teste. O que eu vou fazer? Const CO igual require CO. E qual que é o problema? Vou te mostrar o problema que a gente tinha aqui que a gente passou para essa semana, por exemplo. Basicamente, a gente tinha que fazer o seguinte: a gente tinha que ler um arquivo, baseado no conteúdo desse arquivo, sei lá, fazer iterar sobre o conteúdo. E aí, dentro dessa iteração, a gente tinha que escrever outros arquivos. Era mais complicado do que isso, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente teve que fazer. E qual que é o problema? Se a gente for fazer com código assíncrono normal, com callback, etc., isso aqui se torna extremamente confuso, né? Porque a gente tem iteração sobre operações assíncronas, a gente tem operações assíncronas que dependem de outras operações assíncronas. E aí, com o generator é muito legal porque, olha que bacana que a gente pode fazer. Eu vou criar uma função, readFile, onde a gente passa só o arquivo que a gente quer aqui. Vamos supor que eu queira ler uma lista de arquivos, tá? Então, eu vou primeiro importar aqui o fs. O fs já é do core do Node. fs.readFile, file, utf8, function, data. Então, olha só, basicamente, a leitura de um arquivo a gente faz isso, né? Então, readFile, eu pego o arquivo que eu quero, vamos chamar esse cara aqui só pra gente ver. ReadFile. Vamos fazer ele abrir o arquivo yarnlog, que já está no diretório aqui. Console.log, data. Vamos ver se funciona. Lá, ele escreveu o yarn.lock para mim na tela. Bom, mas qual que é o problema? Teoricamente, para eu fazer essa função funcionar direitinho, eu preciso passar para ela aqui um callback, né? Então tem que chamar essa função, passar um callback e por aí vai. A gente vai fazer um pouquinho diferente. Para usar o generator, as funções que a gente chama assíncrona, elas têm que ser promises, tá? Então a gente tem que converter essa função para uma promise. Então como que eu converto ela para promise? Eu vou fazer o seguinte, ó. Return new promise. E quando a gente faz uma nova promise, a gente tem uma function resolve reject. O que na verdade a gente está fazendo aqui? A gente está pegando essa função nossa que depende de um callback e retornando, ao invés de retornar ela, a gente retorna uma promessa de que isso
vai ser executado no futuro. E aí o que a gente vai fazer? Se erro, reject com erro. Se não, resolve com data. Então, então o que eu fiz? Retornei uma nova promise. Essa nova promise, o que ela faz? Ela dá um read file no arquivo que eu quero aqui em cima. E quando eu chamar o callback, ou ele vai rejeitar a promessa, a promise, né, se deu erro, ou ele resolve e passa os dados de volta. O que é legal? Eu posso usar aqui, né? Eu poderia fazer isso, data, console.log, data. Teoricamente, isso aqui deveria funcionar igualzinho. Funcionou, legal. Mas percebam que ainda está verbose, né? Ainda está muito chato para a gente. Imagina se a gente tiver que ler 10 arquivos, como que a gente vai fazer, né? Então ainda está um pouquinho chato aqui para a gente fazer. Bom, vamos melhorar isso agora usando o co, né? O CO aqui. Então o que a gente vai fazer? Function, asterisco. E aí, aqui dentro, esse cara, como ele tem um asterisco, ele é um generator. Generator, a gente pode interromper a execução dele com o yield. E na verdade, ele, por baixo dos panos, ele retorna um iterator, né? Então, cada linha que eu chamo yield, ele tem um iterator que ele consegue voltar depois. Tá? Então, o código continua sendo assíncrono. A única diferença que ele mostra o código, então a gente organiza o código de uma forma que é mais fácil de entender, digamos assim. Por quê? Olha só que legal. Const, vamos supor, contents, Aí a única diferença, read file é uma promise. Então o que eu vou fazer? Yield read file, tá? Vamos ver se funciona. Funciona. Então, olha que legal. A gente transformou um código que era assíncrono com callback. A gente transformou ele para uma promise e transformou numa função normal. Quando a gente vai usar o CO, a gente consegue fazer que essa função seja executada de uma forma que parece pra gente que ela é síncrona, mas na verdade ela é assíncrona. E o que é legal disso? Ó? A gente pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó, let, vamos supor, const files igual. Vamos supor que eu quero ler o yarn.lock e o package.json. Tá, então eu quero ler 2 arquivos ao invés de ler um só. Então files.for each function file. E aqui ao invés de ler o yarn, a gente vai ler o file. Vamos ver se funciona. Opa, deu um probleminha aqui. Ele não aceitou o yield aqui. Por que ele não aceitou? Ele não aceitou o yield dentro do for each, mas vamos fazer uma... Provavelmente o yield está sendo injetado pelo generator aqui. Vamos fazer uma coisa diferente. Não, tá bem. Pessoal, o problema aqui era só o for each, tá? Então troquei aqui para um for normal. Então olha só, executando agora esse código, ó, ele conseguiu carregar
todos os arquivos em sequência, tá? Então imagina o tanto que você consegue simplificar o seu fluxo de um programa assíncrono só utilizando o, o próprio CO aqui e um generator function. Dá para fazer muita coisa legal. Então, por exemplo, assim, dá pra gente paralelizar esse cara, né? Então dá pra gente, por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Ao invés de dar um yield, vamos fazer uma coisa diferente. Promise push. Se eu não me engano, isso funciona. Vamos ver. Contents igual. Yield. Vamos ver se isso funciona. Então, só que legal. Deixa eu fazer uma coisa mais bonitinha. Não, deixa assim mesmo. Então, que legal. O que a gente fez, na verdade? A gente fez uma lista ou um array de promises. E aí depois a gente falou assim, olha, retorna para mim todos esses arrays processados, segurando aqui o código com o yield. Tá? Então, qual que é a vantagem disso? A gente cria um paralelismo aqui, né? Então a gente consegue fazer que essas promises sejam executadas de forma paralela. Tá? Não ao mesmo tempo, mas de forma paralela. Pode ser que uma comece, vamos supor que uma é um arquivo maior, por exemplo, que precisa de mais tempo para ser resolvida, ela vai ser pausada mais vezes enquanto a outra termina. Tá? Então a gente consegue um pouquinho de paralelismo aqui também. Tá? Não sei se ficou claro, a diferença foi que eu troquei o yield daqui de cima para baixo e o yield está esperando uma lista de promises serem resolvidas. Tá? Então, e o contents agora ele é um vetor com todas as respostas dessas promises. Tá? Bom, pessoal, isso é muito legal quando vocês forem fazer igual o que a gente fez essa semana, né? De um script que precisava ficar movendo o arquivo, criando diretório, apagando diretório, fazendo coisa recursiva, etc. Isso aqui dá uma organizada muito legal no código, tá? Então, fica muito mais fácil você entender o processo que você está fazendo usando o generator, tá? Então, e com o suporte do CO. Então, é muito legal. Usem bastante isso para organizar o código, tá? Então, igual pra gente, né? Esse código, como ele ia ser rodado uma, duas vezes, pra gente é mais importante a manutenção desse código, porque pra gente entender se ele tá fazendo as coisas certas, do que realmente se ele está consumindo muito recurso ou não. Tá? Então, a gente primou mais pela organização do código nesse caso, porque era importante para a gente garantir que esses dados estavam corretos no final. Tá? Então, esse fluxo aqui um pouquinho mais claro facilita muito na hora de saber se a saída desse script está correta. Tá? Bom, pessoal, é isso. Não deixe de se inscrever no canal, dar um curtir e clicar no sininho aí no YouTube para você receber as últimas novidades em primeira mão. Vai lá no Facebook também, segue a gente lá, curte a gente lá e coloca para receber primeiro também as notificações. E entre no devplano.com e deixe seu e-mail para você receber sempre as nossas últimas novidades, nossos resumos semanais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!